vamos introduzir o estudo dos gases, estudaremos então todo o processo gasoso e entraremos nas leis da termodinâmica e entropia, que é um conteúdo típico do segundo bimestre. Então, introduziremos o estudo dos gases. No estudo dos gases, para estudar os gases, nós vamos ter que frisar em três grandezas, em três processos, que seria pressão, volume e temperatura. Então, todos os processos gasosos são referentes a essas três grandezas: a pressão, o volume e a temperatura. A variável do estado de um gás, para estudar volume, nós precisamos familiarizar com algumas grandezas. Lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, ou 1000 litros. 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos e também a 1000 milímetros. A pressão, quanto maior a altitude, menor será a pressão a nível do mar. A nível do mar, uma atm corresponde a 760 mmHg, que seria milímetros de mercúrio, e pertence grama. Alguns dizem também 760 torr. É aceitável também essa unidade de medida. Então, o primeiro processo que a gente vai ver é chamado de processo isotérmico. O processo isotérmico é quando eu tenho uma temperatura constante. Então, eu tenho iso igual térmico temperatura. No isotérmico, então, a temperatura não vai variar. O que vai variar? Vou ter a mudança no volume e na pressão de um gás, mas não na temperatura. Exemplo aqui, eu tenho um cilindro. Esse cilindro tem a quantidade de moléculas gasosas e eu coloquei aqui um barômetro, medidor de pressão. Ele está 1 atm, o volume dele é 2 litros. Colocando uma força no êmbolo, que se diz a tampa do balão, exercendo uma força sobre ele, as moléculas vão colidir com mais força na parede do recipiente, vão ficar mais próximas uma da outra e a pressão aqui dentro vai aumentar. O seu volume diminuiu consideravelmente, o volume diminuiu. A pressão aqui dentro agora, as moléculas colidem umas com as outras na parede do recipiente, a pressão aumenta, a pressão dobrou para 2 atm. O volume era 2 litros, caiu para 1 litro. No gráfico, temos um gráfico aqui do processo isotérmico, em que eu tenho a pressão 1, volume 1, certo? Pressão 2, volume 2, Então, está representado aqui no gráfico do cilindro, que quando eu tenho uma maior pressão, maior volume, exercer uma pressão maior, o volume vai diminuir. Então, a grandeza diretamente, inversamente proporcional, que se diz, representada pela lei de Boyle-Mariotti. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. A pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Temos um exemplo do processo isotérmico. Um gás mantido a temperatura constante ocupa um volume de 25 litros, a pressão de 840 mmHg. Lembrando que pode ser também atm, ou em pascal, ou em torr. Qual será a sua pressão quando o volume aumentar para 100 litros? Então, a opção A, 110 mmHg, 310 mmHg, 500 mmHg, 210 mmHg e 420 mmHg. Então, vamos resolver aplicando então, a lei de Boyle-Mariotti. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. P1 era 25 atm, V1 840, igual P2 vezes o volume 2, que é 100. 25 vezes 840 dá 21.000. P2 vezes 100, 100 P2. Isolando P2, 21.000 dividido por 100, corta os dois zeros, P2 equivale a 210 mmHg. Então, essa seria a resposta. O volume, a pressão era 25, ela dobrou,
No caso, então, aí, o volume ali foi dobrando, então, são grandezas diretamente, inversamente proporcionais. No segundo processo, nós vamos ter uma transformação isobárica. Iso igual bárica de pressão. Então, na isobárica, a pressão agora vai ser constante, a pressão não vai mudar. Se a pressão é constante, o que vai variar? Vai variar a temperatura e o volume. Então, ó, o aumento da temperatura, eu coloco moléculas em um determinado ambiente aquecido, as moléculas ficam agitadas, o aumento da temperatura aumenta a energia interna e a energia cinética dessas partículas. Então, o movimento dessas partículas vai aumentar na molécula de gás. Exemplo aqui, a água gelada, as partículas estão distantes uma da outra. Aqueceu essa água, a água fervente, as moléculas agora, elas ganham, elas expandem de tal forma que esse balão possa ceder, né, possa estourar devido à agitação dessas partículas. Temos aí o gráfico, né? V1 é uma reta, é linear, V1, T1, aumentou a temperatura, vai aumentar o volume, aumentou o volume V2 e aumentou também a sua temperatura. Então a lei agora é a lei de Charles-Ozaki, que é V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Exemplo para isso aí, nós temos um gás mantido a pressão constante, ocupa um volume de 30 litros, a temperatura de 27 graus Celsius. Qual será o seu volume quando sua temperatura for 240 Kelvin? Estudando a escala termométrica, eu falava para vocês que quando a gente fosse ver processos gasosos, todo valor em Celsius tem que ser convertido em Kelvin, porque é escala para estudo científico. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver é converter esse valor de Celsius para Kelvin. Então, recordando lá que TK é igual a TC mais 273, né? TC, TK aqui menos, já inverti já, de multiplicar por menos 1 fica positivo. Então, ficou TK igual a TC mais 273. TK, se o TC vale 27, é 27 mais 273, que é igual a 300K. V1 sobre T1, ali, igual a de Ozaki, é igual a V2 sobre T2. V1 é 30 litros, T1 deu 300 Kelvin, é igual a V2 sobre 240. Posso simplificar isso aqui tudo por 30. 30 por 30 vai dar 1, 300 por 30 dá 10. Então 1 sobre 10 é igual a V2 sobre 240. Pela regra de 3, 1 vezes V2 vai dar V2 e multiplicando cruzado pelo 40. Então, ficou 240 dividido por 10, cortando 0, V2 é igual a 24 litros. Então, esse é o processo isobárico. Nós vamos fazer alguns exercícios sobre isotérmico isobárico no GR8. Posteriormente, veremos o outro processo e a lei geral dos gases. Bons estudos!